riqueza apenas em bênçãos, apenas em prosperidade, esquece do verdadeiro amor de Cristo, que é amar os pobres, os necessitados, visitar os órfãos e as viúvas. Então, eu fico muito feliz de ver esse grupo, né, forte, com essa visão de realmente fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é trazer liberdade aos cativos, curar os enfermos e cuidar daqueles que realmente precisam de uma palavra de ânimo, de conforto e de esperança, que é isso que nossa sociedade está precisando. A nossa igreja tem que ser igual à igreja de Filadélfia, uma igreja fiel. Tá bem, querido. Um grande abraço para você. Que bom e que bela participação, né, amigo? Com certeza. Mas a igreja consegue chegar lá, e ele falou num negócio, nós poderíamos fazer até muito mais. Mas eu diria até, viu, Rafael, que acho que o grande defeito não está somente na igreja. Você veja, por exemplo, o governo do Distrito Federal lançou há coisa de um ano atrás um grande programa de recuperação de drogados. Chamou todos os segmentos da sociedade. Eu não vi ninguém da igreja ser chamado lá para dentro. Muito bom. Eles entendem que as comunidades terapêuticas, e ai de nós, não fosse o papel das comunidades terapêuticas, que só existem graças ao papel preponderante das igrejas, e eu estou falando aqui da Igreja Católica, Apostólica Romana, estou falando das igrejas evangélicas, estou falando dos nossos espíritas, principalmente os kardecistas, que fazem um trabalho magnânimo nesse sentido. Agora, na cabeça de quem deveria estar combatendo, eles não conseguem ver a igreja como a salvadora. Eu fui meio capcioso quando botei esse tema aí. A igreja deve se envolver porque ela não é convidada, Marcos. Não, e realmente o que acontece é o seguinte, a gente hoje difunde um trabalho, o governo entra lá dentro, eles nos fazem exigências assim de primeiro mundo, a top de... Primeiro eles mandam tirar a Bíblia do lado, né? Porque eles não acreditam que a palavra possa recuperar. Não, eles exigem de nós assim, coisas absurdas, sabe? Então nós acabamos ficando numa esfera preso a eles, ao tratamento. Esses dias eu estive conversando com um pastor que quis abrir uma creche aqui em Brasília, ele não conseguiu. Em Recife ele tem uma creche, em vários estados ele tem. Agora em Brasília já não conseguiu, porque o governo um dos nossos maiores inimigos. Olha, eu sou até a favor de que haja exigência, certo? Se o seu trabalho como centro de recuperação pode ser melhorado, por que não melhorar? Sim, sim. Eles exigem que tenha médico, que tenha psicólogo, que tenha psiquiatra, que tenha isso, que tenha aquilo. Ofereça. Você vai impedir que eles entrem lá dentro do seu centro de recuperação? Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que eles vão ajudar e ajudar muito. Não é mesmo? Agora não, eles querem que você faça isso por conta própria. Eles não disponibilizam psiquiatras, nem médicos. A gente vai no CAPS, esses dias eu tive que suspender o tratamento de alguns dos meus alunos no CAPS, porque o CAPS não tinha atendimento mais. Estava sem atendimento médico. Aí colocaram lá que não ia... Na própria esfera governamental. Isso, sabe? Então é um absurdo. Nós temos um problema muito sério, que vamos para a área da adolescência. Hoje, em Brasília, me dê um nome de referência que onde eu posso chegar lá e internar um adolescente. Não tem. Não existe. Não. E aí, o que a gente faz com os adolescentes? Muitas mães. O que nós fazemos Nós também temos essa atuação muito, que nós trabalhamos muito firme na questão do menor infrator. Nós fazemos trabalho no CAGE, no CIAG e na Semiliberdade. Inclusive está esse problema lá no CAGE, né? Só depois que vai morrendo os jovens lá é que eles tomam alguma decisão. Mas a gente vem vendo a falta de... de atenção dos governos mesmo ali, da justiça mesmo ali, em relação a esse sistema. Oi, Júnior, boa tarde. Júnior? Oi, boa tarde. Diga, querido. Oi, boa tarde. Boa tarde, pode falar. Hoje, a minha opinião em relação a tudo isso que está acontecendo aqui em Brasília é que nós necessitamos mesmo de uma atenção muito maior por parte das autoridades governamentais mesmo, né? Hoje, de vez em quando eu vou deixar meu primo na casa dele, e quando eu chego lá, a gente vê aquela quantidade de pessoas se drogando no meio da rua, entrando nos bueiros mesmo, eles têm casas nos bueiros, assim, é deprimente a gente ver a que ponto
que o ser humano está chegando por causa dessas drogas. E assim, é um trabalho muito bonito que esse grupo Dependentes de Deus vem fazendo aqui em Brasília. Realmente, Deus é que, acima de qualquer coisa, Deus é que consegue curar essas pessoas. E o governo realmente tem que tomar uma atitude em relação a tudo isso, com projetos, com apoio mesmo a essas pessoas que têm esse trabalho voluntário. Tá bem, querido. Um grande abraço, obrigado. A grande verdade é o seguinte, olha, o governo realmente está até preocupado. E isso vem da esfera federal, passando pelas locais. Os estados brasileiros estão muito preocupados. Olha, eu estava com um dado, por exemplo, Confederação Nacional dos Municípios. Fizeram uma pesquisa sobre os municípios brasileiros e o envolvimento, tanto de consumo como de tráfico de drogas. 98% dos municípios brasileiros, das cidades brasileiras, estão sofrendo com o problema das drogas. Então é complicado. A presidente Dilma está atenta a isso, andou, inclusive, liberando verbas. Aliás, parabéns, nós falamos aqui da questão das comunidades terapêuticas. Eu me recordo que nos primeiros encontros que aconteceram, e que é lógico e evidente chamaram a área da saúde para que se colocasse à disposição, uma das coisas que disseram, não, essas comunidades terapêuticas aí, como diz o outro, estão mais preocupados em ficar rezando, orando, lendo, né, umas coisinhas esquisitas lá. Eu falei, não, mas eles recuperam e está histórico de recuperação. Ah, mas eles não têm médico, não têm isso, não têm aquilo. Ofereça a eles. O presidente Dilma fez isso, bateu de frente, inclusive com o senhor ministro da Saúde, e olha, melhorou bastante. Agora estão exigentes demais ainda. Essa é que é a grande verdade. Pois não, pode falar. A minha última internação foi dentro de um hospício. Com internação compulsória, dentro de um hospício. Certo? Porque Você está falando da última sua. A última internação. Então o que acontece? Eu estive lá dentro porque eles disseram que o medicamento ajudava e tudo. E eu fui em busca do medicamento. Eu disse assim, eu preciso largar essa droga. Você queria porque queria, não, né? Não, eu não quero. Quem que quer viver no crack? Uma vida tão... Chega uma hora que realmente acontece isso, que você está buscando uma saída, Não, quando você já cai no primeiro ano, segundo ano do crack, você já não quer mais usar droga. Sabe, o que você já perdeu, o que ele destrói emocionalmente a sua vida, familiar, socialmente, tudo, sabe? Você vira a escória da sociedade. Então eu passei essa última internação lá e eu vi que realmente os remédios, eles ajudam. Certo? Mas a palavra de Deus liberta. É verdade. Mas aí é que está unir o útil ao agradável, né, amigo? Se não for acontecesse isso na sua vida, ô Henrique, você não estaria aqui hoje como ex-dependente. Verdade. É uma prova, eu sou um testemunho vivo de que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? A palavra de Deus diz, né? Aquele que conhecereis a verdade vos libertará. Agora, mesmo quando você estava para lá de Bagdá, como diz na minha terra, né? Que você estava na última das últimas mesmo, sabendo que estava de droga até onde não podia mais, a palavra conseguiu chegar a você e você aceitar a palavra? Bem, eu aceitei porque eu creio que ali foi Deus que me enviou até aquela casa de recuperação, assim como o senhor diz que conhece, né, uma casa de recuperação voltada totalmente à palavra de Deus. Lá não tem tratamento ambulatorial, não tem remédios, né, não tem injeções, é somente palavra de Deus. Então é o resultado de que realmente a palavra liberta. Desafio Jovem. Desafio Jovem de Brasília. Meu querido pastor Galdino, agora o Marquinho tomando conta da obra, né? Aquela obra ali. Lamentavelmente perdemos a filha, a Elsa, né? Mas papai do céu sabe por que levou. Né? Que era para o Marquinhos trabalhar um bocadinho mais. É verdade. Mas 40 anos fazendo recuperação de drogados em Brasília. E fazendo, né, amigo? Muito. Fazendo. Me lembra, você está falando em envolvimento e cada vez de crianças e adolescentes. A primeira vez que eu ouvi de que a grande preocupação na área da recuperação é que os pais estavam chegando com crianças e adolescentes, levando pelas mãos dentro da... E você sabe que aí teria que fazer uma casa de recuperação própria, né, Marcos? Exatamente. Foi o pastor Galdino que me falou isso há anos atrás. E ele ainda dizia, se não tomarmos as devidas precauções, não levarmos às escolas principalmente, manifestações para que a gente previna,
teremos cada vez mais crianças sendo levadas pelos pais para as casas de recuperação. E aí, como é que a gente faz? O papel da igreja eu acho que é importante nisso aí. A igreja aceita a figura da criança dentro para ensinar a palavra também? Com certeza. Tem que ser feito esse trabalho, sim. Eu sou meio maquiavélico. A impressão que eu tenho é que a igreja não está prestando muita atenção às crianças. Diga, pastora. Inclusive, eu quero assim, só fazer uma colocação. Nós temos o Sim para a Família. Sim. Dentro do Sim para a Família, nós temos exatamente os DDs, que são os dependentes químicos, justamente, que trabalham nessa devastação, né, no geral. A questão das drogas. Especificamente, nós temos o AFA, que é o Amor, Fé e Ação, que trabalha justamente com crianças e adolescentes em situação de risco. E nessa situação de risco entra as drogas, né? E temos ainda o grupo do MAC, que é o pessoal que trabalha justamente com famílias. Então, todo esse trabalho que nós fazemos, ele tem as drogas, vai lá e se encontra. E o que nós precisamos mais? De locais, assim como o pastor abriu as portas para a gente, de outros locais que também abram as portas, que façam esse trabalho. Que nós precisamos de mais porque disso. Não adianta você só chegar e depois abandonar, né? Quer dizer, a pessoa tem que ter um acompanhamento real, né? Pastora Geilza, boa tarde. Boa tarde, a paz e a graça. Seja bem-vinda, querida. A paz, boa tarde. Boa tarde, pode falar, pastora. Ali tem uma pergunta, eu estou vendo o seu programa, e perguntando se a igreja pode se envolver. Claro. Né? Se ela tem esse direito de se envolver, temos o direito de estar ajudando o nosso irmão. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E tem muita gente que está tão perdido no mundo das drogas, que não se conhecem mais, que só a palavra é para libertar. E só quem leva a palavra, aquele que ama de verdade, levar o amor, aquele incondicional que Jesus Cristo levava. Certo. Sem discriminação de raça, cor ou religião, se é homossexual, se é o que for. Porque são irmãos e Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. E nós aqui na terra, como fala a palavra, que eu uso muito a palavra porque é ela que liberta. Certo. E aqui na terra, como sal da terra, como luz do mundo, como aí a pastora Lucinha tá, como o Júnior, dependendo das que eu estou olhando aqui, né, eu estou assistindo vocês há um tempo, que estão aí, que estão de madrugada, na noite, enquanto muitos dormem. A gente está fazendo o trabalho para chamar a pessoa, tirar do bueiro, do mundo da perdição, né? Nós deixamos o amor próximo, deixar um domingo à tarde a sua família no almoço e buscar uma pessoa que está no bueiro. Tá certo. Chegar de madrugada, na hora da dor dele, e dar o abraço. O abraço cura e o amor sara. E esse amor que sara é o amor de Deus. Tá bem. Só a palavra para libertar. Muito obrigado, a verdade e a verdade vos libertará. Grande abraço. Obrigado. Chega sempre na hora certa, Marcos. Você falou quantos anos nas drogas? 12 anos foram. E hoje fazendo a obra de recuperação, quanto? Hoje o nosso trabalho vai fazer 1 ano. Para a glória de Deus, nós somos novos ainda neste projeto. Nós temos hoje uma média de 40 homens conosco, certo? Estamos orando a Deus para nós conseguirmos ver se nós desenvolvemos um projeto com os jovens também, os adolescentes também, porque o governo, é como se diz, né? O governo tem todo o mecanismo necessário para nos ajudar. Toda a ferramenta o governo tem para nos ajudar. Mas, infelizmente, nós temos uma dificuldade muito grande com jovens, com os adolescentes. Se eu pego e coloco um adolescente lá dentro, eles querem fechar nosso estabelecimento. Eu vi instituição, por exemplo, lá pertinho de você, que tinha recuperação, por exemplo, de homens e mulheres. Ele teve que acabar, porque aí é um envolvimento complicado, ele teria que levar as mulheres para um canto e os homens para o outro, para poder. Aí, como mulher era em menor número na época, ele foi obrigado a permanecer só na recuperação de homens, que é a Leão de Judá, que é muito conhecida. Um belíssimo de um trabalho feito e realizado ali. E assim, o interessante é que nós temos que chamar assim, os nossos governantes, sabe, chamar a responsabilidade. Porque nós já estamos aí, 2012, século XXI, não era para a gente estar mais dessa forma. Né? Então a gente tem que chamar eles a responsabilidade para nós termos condições de jovens, adolescentes, mulheres,
terem essa recuperação, ter esse trabalho. Você Entendeu? citou 3 trabalhos que são realizados, né, dentro dos princípios da igreja, não é isso? Sim. E aí mas eu entendi que, como diz o outro, até quando você busca a criança ou o adolescente, ele já tem esse tipo de envolvimento? Sim. Criança que está em situação de risco, sofre, vamos colocar, violência. Tem N tipos de violência. Dentro delas, as drogas. Criança de 9, 8 anos de idade, já se usa crack. É bárbaro. Já se usa crack. Você começou com quantos anos, Henrique? Eu comecei com 16 anos. Quer dizer, já era um molecão, então. Já era um molecão. E como é que chega? Onde é que está a cabeça para poder experimentar um trem desse aí? Com essa idade, né, a gente não tem o caráter, né, totalmente formado. Claro. E assim, no meu caso... A gente está mais para aborrecente do que para outra coisa, né? No meu caso, a influência mesmo de amizades, né? Então, assim, naquele meio onde eu estudava, naquele colégio, vou dizer aqui que metade dos adolescentes da minha turma já fumavam maconha, né? Então, foi ali que despertou aquela curiosidade, né? E aí da maconha foi desencadeando outras drogas. Mas que coisa de maluco, né? Agora, não tem que se fazer um trabalho de prevenção real? A gente tem. Onde é que a gente tinha que chegar e de que maneira fazer esse trabalho, hein? Eu, durante um tempo,